No ar, o Identidade Geral. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mais um domingo, estamos juntos aqui pela TV e Rádio Novo Tempo. Sempre domingo, 10 horas da noite é o nosso horário. Se você acompanha esse programa pela televisão, pela TV Novo Tempo, você também pode acompanhar em alguns horários as nossas reprises. Muito obrigado pela sua audiência sempre junto com a gente aqui na Novo Tempo. No programa de hoje, a gente conhece um jornalista que sabe contar como ninguém a história do Brasil. Eu tô falando do premiado escritor Laurentino Gomes. E ainda, a gente conversa com alguém que é sinônimo de ambientalismo no Brasil e que tem lutado pela despoluição de um rio que atravessa a maior cidade do país, a ambientalista Stella Goldenstein. Então você fica com a gente aqui no Identidade Geral, participando. Sempre é importantíssimo que a sua presença esteja aqui com a gente através das nossas redes sociais, claro. O nosso blog é novotempo.com/jornalismo. Você também pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @NTJornalismo. Você encontra a gente no Facebook não, no Instagram e também no Twitter. A gente está esperando a sua participação. Alguns abraços aqui muito especiais. Quero mandar um abraço para o Miguel, que é filho da Roberta Remini. Na semana passada eu mandei um abraço para a mãe aqui no programa e ele ficou triste porque não disse o nome, estava assistindo lá junto com a mãe. Miguel, muito obrigado pela sua audiência sempre. Quero mandar um abraço para o Manuel Andrade, Fabiana Alves, o Marcos Luiz Nunes e o Felipe e o Edivaldo, que sempre acompanham aqui a programação e o Identidade Geral. Muito obrigado pela companhia de sempre. Ela foi secretária estadual do Meio Ambiente na gestão Mário Covas, secretária municipal de São Paulo na gestão Marta Suplicy e assessora do prefeito e depois se tornou governador José Serra, sempre ligada ao meio ambiente. No entanto, a sua luta agora é pela despoluição e recuperação ambiental do Rio Pinheiros, que atravessa a maior cidade do país. A gente recebe agora a ambientalista Stella Goldenstein. Stella, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem? Por favor, fique à vontade. Stella, olha, em primeiro lugar, a gente estava acompanhando aqui uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, mostrou que 94% das pessoas, elas acham que realmente é muito importante a gente ter uma preocupação maior com questões relacionadas ao meio ambiente. Será que isso, de fato, reflete uma visão da nossa população aqui no Brasil? 94% achei um número bastante forte. Ou será que talvez elas acreditam que seja importante, mas essa prática é que não aconteça? Bom, primeiro eu acredito que a consciência ambiental, o interesse pelas questões ambientais, a percepção de que nós dependemos de uma ação consistente de proteção da natureza e das cidades e de uma nova forma de produzir mais cuidadosa, é uma consciência que está crescendo, né? Se ela é 94, que número eu não sei dizer, mas entender que isso é importante vem sendo cada vez mais difundido. O que nós precisamos é transformar isso em ações concretas das empresas, dos governos e de cada cidadão. A gente teve uma discussão há um tempo aí sobre as sacolinhas do supermercado. Então foram substituídas, né, aquelas sacolas de antes, as sacolas brancas, no lugar delas estão sendo distribuídas no estado de São Paulo, né? Aquelas sacolas verdes ou cinza. Então, o que se diz é que é 51% biodegradável, o material de composição dessas sacolas, 51% biodegradáveis. Isso é uma ação prática, como a gente estava falando? E aí eu já até emendo uma outra questão, porque as sacolinhas têm uma relação com o lixo que a gente acaba gerando. A gente produz muito lixo, Stella? Bom, primeiro, usar sacolinhas de cores diferentes para distinguir o que é biodegradável e que vai precisar de algum destino mais cuidadoso e aquilo que é reciclável e tem que ser levado para, seja cooperativas, seja empresas que fazem de forma mais massiva
a separação e a reintrodução nas atividades produtivas do plástico, do vidro, dos metais, dos papéis, é uma etapa muito importante. Mas não depende só do cidadão. As prefeituras, cada uma delas, precisam garantir que, de fato, vão recolher esse lixo nos horários certos, da forma adequada e levar para os locais adequados, separando aquilo que pode ser recuperado, reciclado, reutilizado, daquilo que não pode mais e tem que ser descartado, queimado, levado para aterro, etc. Né? Quando eu digo queimado, eu quero dizer incinerado de forma cuidadosa e não poluente. Né? E, na verdade, o que acontece é que mesmo essas sacolinhas, elas ainda não são a forma adequada de disposição. Certamente não são. Porque nos países onde o lixo é cuidado de uma forma verdadeiramente consistente, cuidadosa, você não coloca o lixo na porta e ele fica lá algumas horas esperando cachorro, chuva ou a coleta que vai passar, não é? Existem pequenos containers, caixas, que são cedidas pela prefeitura e que já tem cor diferente para cada uma dos tipos de lixo. E a prefeitura leva aquele lixo e joga no caminhão. Ou, em outros lugares, ainda com mais exigência, cada cidadão leva seu lixo para uma caçamba colocada a pouca distância da casa dele, organizada, e a prefeitura se encarrega de recolher. É muito diferente do que acontece nas nossas cidades, onde, quando tem caçamba, por exemplo, nas favelas, nas áreas irregulares, o que a gente vê é que a prefeitura demora não sei quantos dias para passar. E a caçamba transborda, e aquilo vai para os rios. A nossa gestão de resíduos ainda é muito precária. Você está falando de que não adianta só a população ter essa conscientização. Exato. Há um tempo, e a gente ainda vive isso, a gente teve a famosa crise hídrica em São Paulo. E aí houve todo aquele processo de a gente fechar a torneira, ser multado porque estava lavando a calçada e tal, e tudo isso. Tem uma pergunta que é a seguinte, 70% da água que é consumida, ela é consumida para irrigação. Aí a gente tem 20% que é consumido pelas indústrias e 10% é que é consumido por nós, cidadãos comuns, no nosso banho, na limpeza da casa e tudo mais. Pelo menos esses são os dados que eu tenho. Se forem um pouco diferentes, por favor, me corrija. Minha pergunta é, de fato, eu, cidadão, fechar a torneira da minha casa vai fazer alguma diferença, de fato, nesse processo da crise hídrica, a não ser diminuir minha conta de água? Bom, primeiro vamos ver os números, não é? Como você mesmo falou. Esses números que você deu são verdadeiros para o país como um todo. Mas quando a gente pensa na água que está disponível na região metropolitana de São Paulo ou na água que está disponível para qualquer das grandes cidades brasileiras, não são esses os números. Porque esses números são verdadeiros quando a gente pensa que a gente gasta muita água para irrigar, por exemplo, no Cerrado, ou quando a gente pensa que a gente tem muita água para indústrias no conjunto do país e que as indústrias captam dos mais diferentes lugares. Mas nas nossas cidades, seja na região metropolitana de São Paulo, cada um dos 39 municípios, seja em todas as grandes cidades brasileiras, o grande consumo é o que a gente chama de consumo doméstico. Quando eu digo consumo doméstico, eu não estou falando apenas da minha residência, da sua ou do espectador, mas é também todas as atividades urbanas, como hospitais, shopping center, prédios de escritórios, etc. É uso de tipo doméstico, não é? São as nossas torneiras, fundamentalmente, e de cada um dos locais que a gente frequenta na cidade. Então, faz muita diferença o consumo que cada um de nós possa reduzir. Faz muita diferença porque nós não estamos falando dessa quantidade, da mesma quantidade massiva de água Brasil inteiro. do Brasil inteiro, em que 70%
é para agricultura ou indústria, etc. É super importante isso que você está falando, porque realmente o local que vive essa crise tão fortemente é São Paulo, né? Exatamente. Nós temos muita água no Brasil, mas não na região onde estão instaladas as cidades, primeiro. Segundo, mesmo onde nós temos água, tratar a água e distribuir é caro, é muito caro. Então, é um bem que é um bem público, mas que tem um valor econômico muito grande. Proteger as nascentes é caro, né? E nós precisamos gastar dinheiro, que é um dinheiro do conjunto da população, para isso. Muito se criticou o governo de São Paulo por conta dessa crise hídrica. Realmente o governo pode fazer alguma coisa para que uma crise como essa seja evitada? Isso deveria ter sido pensado anos antes? Tem algo que possa ser feito agora para que isso seja evitado? Ou é uma questão natural, simplesmente assim? Bom, nós temos aí uma mescla de problemas que originaram a crise hídrica. Nós temos muito menos chuva nesses 2 últimos anos, não é? Por que nós temos menos chuva? Os cientistas ainda não têm certeza. Em parte pode ser resultado de mudança climática, em parte pode ser porque nós desmatamos a Amazônia muito fortemente e as chuvas se desviaram, em parte pode ser porque nós desmatamos os nossos mananciais, não é? Pode ser tudo isso junto. Nós precisamos de mais água próximo da região metropolitana de São Paulo? Eu acredito que sim, porque são 21 milhões de habitantes, morando num lugar onde, por definição, tem pouca água, porque são as cabeceiras do rio Tietê, não é? Mas existe água, e nós temos cuidado muito mal dessa água. Cada uma das prefeituras da região metropolitana de São Paulo precisa pôr a mão na consciência e pensar o que está precisando fazer, qual o seu débito com relação à proteção de mananciais. Cada um de nós precisa saber que essa água é muito preciosa e ela depende de cuidados que nós não temos tido. E, ao mesmo tempo, é capaz que algumas das atividades que nós temos hoje nessa região, ao longo dos próximos anos, não possam mais se manter. Atividades que usam muita água vão precisar mudar processo. Vão precisar ir para locais onde exista essa disponibilidade de água, que não é o caso da região metropolitana de São Paulo. Ou vão precisar mudar a forma como consomem água e passar a consumir com muito critério, muito cuidado e devolvendo água de boa qualidade. E mais, nós temos aí um leque de ações muito grande pela frente. Nós precisamos de muito mais área vegetada no entorno dos mananciais, na região das nossas nascentes. Tem muito trabalho pela frente. Olha, eu poderia fazer mais umas 20 perguntas aqui sobre esse assunto, mas eu quero entrar na questão do Rio Pinheiros, porque tem sido onde você tem se debruçado nesse momento para conseguir despoluir o Rio Pinheiros. Você, no momento, é diretora executiva da Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, certo? Vamos lá, eu tenho números aqui de novo. Fiquei sabendo que a gente tem uma média anual de vazão do Rio Pinheiros que é de 10 mil litros por segundo. Mas a gente recebe de esgoto no Rio Pinheiros 10,9 mil litros. Ou seja, a gente recebe um pouco mais de esgoto do que a própria vazão do rio. A gente tem uma presença de esgoto muito forte no Rio Pinheiros. Mais ou menos, os números não são exatamente esses, não é? O Rio Pinheiros recebe água dos seus afluentes e tem 20 e tantos afluentes. Okay. A população muitas vezes não conhece esses afluentes porque eles estão enterrados, canalizados e enterrados, a maior parte deles. A população conhece mais de perto alguns deles, como, por exemplo, o Pirajussara, o Jaguaré, Córrego das Corujas, Zavuvus, Olarias. São córregos um pouco mais conhecidos, mas tem mais de 20. Esses córregos têm nascentes que recebem água de chuva. Essa água
vai para os córregos ou se infiltra e vai chegando no rio. Uhum. Como nós pavimentamos muito extensamente toda essa região, a maior parte da água escorre pela superfície, chega rapidamente no rio e vai embora. Então, tem momentos de bastante água, nas épocas de chuva, e momentos de muito pouca água. Mas quanta água tem no Rio Pinheiros é muito difícil de dizer, porque uma boa parte do ano nós fazemos uma inversão total do fluxo do rio. Ok. E isso foi feito desde 1930, quando foram feitas comportas, represas. As pessoas conhecem uma delas, que é a usina de Traição, lá perto do Morumbi, onde tem bombas que levam a água do Pinheiros na direção da Billings. E pega uma boa parte da água do Tietê também. Então, no Rio Pinheiros, nós temos águas desses afluentes todos que eu mencionei e também a água do Rio Tietê, que é captada do Rio Tietê e levada para Billings, apesar do Rio Pinheiros ser um afluente do Tietê na sua origem, não é? E, então, o Rio Pinheiros recebe que águas? As águas dos afluentes, a água do Rio Tietê, quando ela é captada e levada pelo Rio Pinheiros até a Billings, e recebe também as águas, ou aquele líquido, que é o esgoto, que não foi recolhido e que aumenta o volume do Rio Pinheiros também. Uhum. E esse é um drama muito grande. Nós temos muito esgoto para pouca água, como você falou. Ok. O número não é exatamente aquele, esse, mas a realidade é essa, não é? Então, o esforço de despoluir o Rio Pinheiros é muito maior do que aquele que já deu certo em grandes capitais do mundo, porque tem pouca água. Paris, por exemplo, que tem o Rio Sena, vivia uma realidade como essa, né? Assim como Londres. Depois da Segunda Guerra, na década de 40, 50, esses rios ainda eram extremamente poluídos, assim como os rios das grandes cidades da Itália também, não é? De todas as grandes capitais europeias. Foi feito muito investimento e se despoluiu. E hoje são cartões postais, né? Como Exatamente. o Rio Sena, por exemplo. E aqui no Brasil, Pinheiros e Tietê não são os nossos cartões postais, Exato, pelo contrário. muito pelo contrário. Mas há esperança? Há esperança. Para isso, nós precisamos de uma ação conjunta do Estado com os vários municípios. Porque a poluição desses rios é em grande parte esgoto, mas talvez uns 40% da poluição, talvez 30%, talvez 40%, não se tem bons estudos ainda sobre isso, seja uma poluição de outro tipo. É o que a gente chama de poluição difusa, porque ela vem da cidade toda. É aquele lixo que você comentou lá no início. É também sujeira de cachorro, é entulho que não foi recolhido, é sujeira de carros, é a rua que não foi varrida, é a feira que joga-se água e joga tudo para um bueiro e, portanto, para um córrego. É por isso que o esforço tem que ser conjunto, porque aí tem coisa que é a nossa parte, tem coisa que é a parte do Estado, e cada um precisa realmente... E mais ainda, em cada uma dessas cidades que você mencionou, a maior parte do recurso foi dinheiro que veio dos governos federais. Ok. Tanto em Paris, como em Londres, como nas grandes cidades italianas, o dinheiro para a despoluição dos grandes rios veio dos governos federais. E nós ainda não estamos recebendo esse recurso na região metropolitana de São Paulo. Não é? Tem aí um esforço conjunto. Esse trabalho que é desenvolvido por essa associação é de conseguir captar esses recursos e poder desenvolver um aspecto de despoluição do Rio Pinheiros? Nós fazemos vários projetos. Nós fazemos alguns projetos de diálogo com a população, de educação... Educacional mesmo. De divulgação, etc. Mas nós fazemos alguns trabalhos de pesquisa, por exemplo, para discutir o que está poluindo o Rio Pinheiros. Não é? O quanto é esgoto, o quanto é essa sujeira da cidade como um todo, de onde exatamente vem. Nós fazemos outros tipos de trabalho que são ligados a tentar desenvolver propostas de, enfim, o que tem que ser feito e de quem é a responsabilidade e como fazer e como articular cada um desses segmentos, né? Para a gente revitalizar as águas urbanas. A população pode ter acesso a essas pesquisas? Existe em algum lugar que está disponível? Tem um site? Nós temos um site
que é aguasclarasdorriopinheiros.org.br. Entrando na internet logo vai ver. Então, aguasclarasdorriopinheiros.org.br. Está aparecendo aqui no vídeo. Ótimo. E lá as pessoas podem ver os nossos projetos, tanto aqueles que a gente vem fazendo de educação, de pesquisa sobre as águas da bacia do Rio Pinheiros, como projetos de despoluição que a gente já fez. Okay. Né? E para os quais nós estamos buscando envolver governos, envolver empresas, conseguir financiamento e ir adiante, porque tem um trabalho para ser feito que não é de curto prazo. Stella, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui, foi muito esclarecedor e muito informativo. E, assim, aqui no ar mesmo, eu gostaria de te pedir para você voltar, porque a gente tem outras coisas para conversar e acho que seria muito interessante a gente conversar sobre meio ambiente e assuntos com você. Por favor, volte. Estou à disposição, tenho o maior gosto de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Logo depois a gente recebe o escritor que conseguiu transformar a história do Brasil em um grande best-seller. Daqui a pouquinho, Laurentino Gomes, aqui no Identidade Geral. Não sai daí.